Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa esportiva repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo fora de casa frente ao Cuiabá por 2-1, né? E os crias da base aí deram show e foi bastante elogiado aí pela imprensa. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Volta para falar da vitória do Flamengo contra o Cuiabá 2-1 e foi de virada. O Cuiabá abriu o placar, os gols saíram no segundo tempo. O Derek Lacerda, o Cleison tocou em profundidade, o Derek venceu o Fabrício Bruno na velocidade e abriu o placar para o Cuiabá. Aí o Flamengo vai começar a sua reação, o Bruno Henrique leva melhor sobre o Empereur e tocou para trás. O gol vai ser do Guilherme Gomes. Primeiro jogo dele no profissional, empatou a partida. (23 do segundo tempo), gol do Cuiabá anulado. Foi do Isidro Pita. Olha só. A jogada teve o impedimento anotado. Ele arrancou, fez o gol, um drible bonito em cima do Léo Pereira, mas nada feito. Impedimento marcado. E no fim o Flamengo vai fazer o gol da vitória aos 47, hein? A jogada foi pela esquerda, com o Michael. E o Matheus Gonçalves empurra para o fundo do gol. 2-1, o Flamengo segue em quarto, mas com 62. Colou no Fortaleza, que tem um jogo a menos. Ainda não atuou nessa rodada, vai enfrentar o Fluminense e o Flamengo no fim de semana. Vamos para o chegando no Sport Center. Da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol, então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente. E às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo, e que na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber assim, como é que você está tratando como jogadores isso, para deixar para os caras claros que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para ganhar Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o dia a dia. Como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi
Simeone, eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram, eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar. E esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com ele sobre isso. E é fácil, você quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então, nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E esse não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil, e a postura, como eu falei, a postura foi ideal para mim. Felipe, aqui atrás. Sim. Boa noite, parabéns pela vitória, Alexis de Almeida, da Flávio TV. Você precisou encontrar alternativas para conquistar essa vitória também com jogadores vindo da base, o caso do Guilherme fez gol, o Matheus Gonçalves, muitos jogadores sendo utilizados nessa partida que são da base do Flamengo, porque o Flamengo está com a ausência de jogadores tanto no departamento médico como também nas suas respectivas seleções. E nesse ponto eu queria te perguntar como que foi essa tomada de decisão de não trazer os jogadores que estavam com as seleções, é um comportamento comum. Por exemplo, o Léo Ortiz não jogou em nenhum dos minutos com o Brasil e não veio, e outros que tiveram mais minutos naturalmente não seriam utilizados, mas como foi essa tomada de decisão, o que foi conversado para não ter, por exemplo, o Léo Ortiz no jogo de hoje? Ok, o planejamento dessa semana foi em função dos jogadores que treinaram. O Gerson, lemos a gente leu na imprensa, vimos as notícias de que o Gerson seria titular, ou seja, um descarte, porque se ele jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje. E não queremos perder um jogador desse nível. O Varela, a princípio, estava relacionado, falei com ele, ele me falou que ia ser titular, também preferi não trazê-lo, porque estava também na lista. O Plata, já sabemos que ele jogou, acho que foi em Barranquilla, se eu não me engano. Barranquilla, né, jogou 60 minutos, não era capaz de vir. E o último caso era do Léo Ortiz. O que acontece? Ia jogar Fabrício e Léo, que treinaram a semana inteira, que viram todos os comportamentos, viram o nosso plano de jogos, viram como a gente tinha que jogar, como a gente tinha que se comportar no ataque e na defesa. E o Cleiton também. E o Davi também. Só que o Davi ontem passou mal, teve uma virose, aliás, muitos dos jogadores no vestiário estão assim, com essa virose, alguns filhos também estão assim, nossos, mas jogaram no esforço. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, do Alan, que estava aqui, e o Davi não conseguiu viajar. Eu confio no Cleiton, então foi decisão minha de falar para o clube, dizer que não precisava do Léo Ortiz para esse jogo, que eu confiava nos que estavam aqui, e confio. Mesmo se tivesse sido outro resultado, teria falado a mesma coisa, confio nos jogadores que estão aqui, e acredito que não posso correr riscos nessa reta final com jogadores que estão... como o Léo, que mudou a metodologia de treinos na seleção durante essa semana, e o corpo gera uma adaptação, então é sempre um risco grande jogar, porque ele não iria dormir nessa noite. Então, essa foi a decisão sobre a data FIFA. Okay? Muito acelerado, né? Mas pudemos acompanhar e temos aí uma ideia aí do que pensa o técnico, falando dos garotos, como se imaginava, né? Elogiando os meninos, não é para menos, né? Os meninos fizeram os gols. É muito natural que ele tenha essa maior facilidade de lidar com esses jovens jogadores, porque os conhece muito bem. Uma coisa é conhecer de lançar o jogador, outra é de treinar e colocar para jogar. Então, ele tem um conhecimento que nenhum outro técnico teria da base, exceto um técnico vindo da base, como é o caso dele. Então, isso acho que pesa bastante a favor do Felipe na hora de aproveitar esses jovens atletas. Informando a vocês que estamos com 8 minutos nesse momento no estádio Independência, lá em Belo Horizonte. Hugo Guilherme, é difícil, mas com o tropeço do Botafogo hoje pode ser possível o título? Eu acho quase impossível. Se o Flamengo tivesse vencido o Atlético Mineiro, nesse jogo em que perdeu tantos gols, teria hoje 64
4 pontos, né? Estaria nesse momento com um jogo a mais que o Fortaleza em terceiro lugar. E a 3 pontos do Palmeiras. Então, uma derrota do Palmeiras, o Flamengo poderia alcançar o Palmeiras, né? E o Flamengo estaria nesse momento com 19 vitórias, então vencendo o jogo, o Palmeiras perdendo, igualaria em vitórias. Ainda assim, não superaria o saldo do Palmeiras, que é de 28 gols, nesse momento, o Flamengo é de 15. Então teria que passar mais um ponto, passar um ponto à frente do Palmeiras. Muito difícil. E o Botafogo, se o Flamengo tivesse vencido aquele jogo, estaria com 64, nesse momento, 5 pontos atrás do Botafogo. Então teria que torcer contra os dois, né, e superar o Fortaleza. Com aquele empate ficou muito difícil, é muito improvável. O Flamengo vai fazer mais 4 jogos, pode fazer 12 pontos, pode chegar a 74. 74. O Botafogo já está indo para 69. E o Palmeiras tem 67. Quer dizer, o Palmeiras só poderia fazer mais 6 pontos de 12. Né? Então é muito difícil, é muito improvável perdão, que o Flamengo brigue pelo título brasileiro. Muitos tropeços, muitos erros cometidos ao longo dessa jornada, então eu acho que uma análise realista, o Flamengo tem pouquíssima chance, evidentemente. O Gelber Machado, que é do Clube de Membros, falando para deixar os garotos jogarem, estão deixando. O Abrão da Silva também falando, Motel Gonçalves, Broca mais uma vez, Júlio Santos com a gente, Jean Neves, Clube de Membros, o Amâncio Henrique também, valeu Amâncio, obrigado pela mensagem, Vitor Vinícius, Peter e Lucero são ótimas opções para o ataque. Peter ainda tem a questão de uma possível revenda futura. Tem a questão também das convocações frequentes, né, para a seleção do Paraguai, mas o jogador sempre convocado. Esse é um probleminha. Ele tem 25 anos, o Isidro Pita, atacante do Cuiabá, e que jogou antes pelo Juventude, né? Aí foi para o Cuiabá na sequência, quando o Juventude foi rebaixado. O Lucas Hernandes também, falando que o time está com muita vontade. O Zé Carlos Barbosa rotula o Alcaraz como fraco. O José César, perdão. O José César, sinceramente, eu acho um pouco pretensioso da sua parte querer rotular um jogador que se destacou em outros clubes, que foi para a Premier League, custou tanto dinheiro por alguns jogos, em que, de fato, ele foi muito mal hoje. Mas um jogador que está nitidamente tentando se encontrar, ainda não conseguiu encontrar seu espaço, o ritmo do time, tem momentos que ele vai bem. A gente precisa entender um pouquinho como funciona o futebol, né? Nem sempre o jogador chega e já se adapta e tudo mais. Vamos com calma, né? Isso já foi dito sobre Cebolinha, foi dito sobre Pulga, foi dito sobre vários jogadores que o Flamengo contratou, e que foram Luiz Araújo, não joga nada, sabe? Vamos parar com isso, né? Me desculpe, Zé César, mas é uma análise muito rasa, uma coisa muito... E outra coisa, né? Eu sempre falo sobre isso. Você acha que o seu trabalho, seja lá qual for a sua profissão, um dia infeliz, que você não foi bem, uma fase ruim, você está às vezes com algum problema, o trabalho não está rendendo tanto, alguém que não conhece o seu potencial profissional chega e fala que você é fraco, você vai gostar? Vamos com calma, né? Vamos com calma, né? Muita gato mestrice aí. Francisco Gustavo, boa noite. Pouca gente fala, mas é impressionante que o Bruno Henrique entrega para o Flamengo. Que jogador, verdadeiro ídolo da nação, saudações rubro-negras. Cara, eu gravei um vídeo para o UOL, agora um pouco antes de entrar aqui na live, e falei justamente sobre isso. O Bruno Henrique continua entregando, ele continua sendo útil. O Bruno Henrique é um jogador útil. O Bruno Henrique fez a jogada do gol na Copa do Brasil, deu passe para o gol do Alexandre contra o Corinthians, fez gol contra o Bahia em Salvador, deu passe para o Arrascaeta no gol sobre o Bahia no Rio de Janeiro. Hoje, outra vez, fez a jogada do primeiro gol, roubando a bola do Empereu. São vários momentos em que ele aparece com gol e com jogadas. Então, é um jogador realmente que ainda é útil. O Bruno Henrique já está cumprindo o primeiro ano dos seus 3 anos de contrato e corresponde. Ele é muito caro, tudo. Ele é muito caro porque ele tem uma história no Flamengo, ele construiu isso. Então, o que ele recebe, a valorização que ele tem, é fruto de muito trabalho. Ele continua se dedicando, trabalhando. Não dá problema, não enche o saco, sabe, não cria polêmica, só joga bola. E continua jogando muito bem. Evidentemente, ele não vai ser hoje aos 33 anos, quase 34, não vai fazer no final do ano agora, o mesmo de 2019. Mas continua sendo um jogador útil, que honra a camisa e que eu acho que merece todo o respeito por parte do torcedor do Flamengo. Lá de Maceió, em Alagoas, está o Berg também com a gente. Valeu. É o Solberg, o nome dele, torcedor do Flamengo, obrigado. O Eric Souza também com a gente aqui, obrigado, Eric. O Erivelto, o Wanderson Rodrigues, boa noite para você, também para o El San, que está com a gente aqui, obrigado, forte abraço. Ele pergunta se Fabrício Bruno é jogador do Flamengo. Na minha opinião, ele é jogador do Flamengo, mas não é o melhor zagueiro, ele não é o jogador para ser titular. Existem opções melhores no elenco do Flamengo. O Zona Sul Neto falando que a torcida pegando no pé do Alcaraz, não aprenderam nada com as críticas precoces ao Cebolinha. Exatamente o que eu acabei de falar. Sabe? Eu acho até uma coisa assim, além de pretencioso, você falar, o cara jogou mal hoje, concordo. Agora o cara não joga nada. Duvido que tenha visto um ou outro jogo dele na Juventus, no Southampton ou no Racing. Né? E no Flamengo já fez bons jogos. Mas ainda é um jogador em adaptação. Vai levar um tempo. Talvez ele só consiga realmente decolar no ano que vem.
É o mais provável até. Vamos com calma. Samara Moura, dizendo que foi uma excelente vitória. Júnior Rocha, dizendo que não teve nada de modo banana. E, para variar, Fabrício Bruno não dando bote. E Rossi saindo para abafar. É terrível, né? Terrível. Vemerson Dias, Edinaldo Fattori. Chegamos a quase 10 mil pessoas na live. Gente, vamos dando like para aumentar a nossa audiência. Jean Santos conosco também. Acho que o Fabrício forçou o cartão para ficar fora do próximo jogo. Além disso, teve muito mal, diz ele. Davi Linhares questiona que houve com o zagueiro mais rápido do campeonato, Fabrício Bruno. Hélio Henrique, pensar que com os pontos perdidos para Inter, Vasco, Cuiabá e Atlético Mineiro, a história seria outra. Você está falando de jogos, todo mundo tinha a vitória nas mãos. O Inter foi até justo o empate, mas o Flamengo suportou a pior fase do jogo e tomou um gol, porque se lançou para o campo de ataque, deveria estar protegido, se defendendo. Contra o Vasco, aí já foi com o Felipe Luiz. Ainda com o Tite, aquele erro do Everton Araújo, na sequência, antes do Léo Pereira, depois do Everton Araújo, na sequência o gol do Felipe Coutinho. Contra o Cuiabá, um empate, com o time todo desfalcado e tudo, mas poderia ter vencido no Maracanã, é verdade. E o Atlético Mineiro, um caminhão de gols perdidos. Só aí são 8 pontos. 8 pontos. Se o Flamengo tivesse conquistado esses 8 pontos, que seria perfeitamente factível, ele teria hoje 70. Ele seria o líder do campeonato. Que ele conquistasse 6, teria 68. Estaria a 1 do Botafogo, que está empatando nesse momento. Estaria na briga. Que ele conquistasse 4, ele teria 66 pontos. Estaria a 1 do Palmeiras e a 3 do Botafogo. Estaria na briga. Sabe? Se pelo menos tivesse vencido alguns desses jogos. Então, realmente, muito vacilo, muita bobeira, muito ponto perdido tolamente. Agora mesmo, o Felipe Luiz. Esquece o Tite. Não estou acusando o Felipe Luiz, não, mas só com ele. Contra o Atlético e Inter. Poderia ter vencido os 2 jogos. Teria hoje aí 4 pontos a mais. Não falo do Fluminense, que eu acho que mereceu a derrota ali. Para mim, foi incontestável pelo segundo tempo. Jefferson da Silva Couto com a gente, falando que o time volta a perder muitos gols e que é preciso contratar um atacante para suprir a ausência do Pedro. Obrigado pela mensagem, Paulo Henrique de Abreu. A Rita também com a gente, falando que o Palmeiras tem tido mais sorte que o futebol. Mas não é só sorte, Rita. Aliás, é o Antônio Tadeu, no perfil da Rita, lá de Penápolis. O Antônio Tadeu e Rita, os dois, vale para os dois. O Palmeiras é um time que, mesmo jogando mal, ele tem tenacidade, perseverança, busca até o final. É importante entender isso. Eu discordo, como eu falei, como disse um candidato aí nessa semana, que as demissões são necessárias, que a torcida é muito exigente. Cabe ao dirigente, cabe aos dirigentes, cabe ao técnico, cabe aos profissionais do Flamengo e à diretoria, explicar para o torcedor, gente, não é toda hora que vai jogar para cacete e vai vencer. Em alguns momentos, o importante é ganhar o jogo, sempre procurando fazer o melhor. Então, porque tem uma fase ruim, tem desfalques e tudo, aí você manda o técnico embora, troca tudo, não pode ser assim. Mas eles não sabem nada de futebol, é impressionante. Sabe? Acham que sabem, mas claramente são muito ruins. Não estou falando de uma chapa, não, tá? Acho que esse é o problema geral. O Leandro Farias, acho que pelo menos o time está chutando mais ao gol. O Jorge Lucas tem esperança ainda se o Atlético vencer hoje o Botafogo. O Derek Lacerda é elogiado aqui pelo raio-x. O José Sedaca fala que Fabrício e Léo Pereira jogando com má vontade. Eu achei eles dois assim, muito desconcentrados. Herbert Abreu, acessa o link na descrição do vídeo e você pode falar com o suporte do mercado Bitcoin e aí você fica por dentro de tudo sobre esse investimento. Vamos falar de Flamengo e Cuiabá, ou melhor, Cuiabá e Flamengo, porque o jogo foi na Arena Pantanal. Antes de qualquer análise, a gente não pode esquecer que o técnico Felipe Luiz tinha 13 desfalques para esse jogo, entre contusões, jogador afastado, como o Gabigol, suspenso, desfalque de última hora, data FIFA, enfim, por falar em data FIFA, se o Flamengo tivesse disputando o título, o que é algo assim, não é loucura pensar que o Flamengo poderia chegar nessa rodada do campeonato disputando o título, o Flamengo estaria muito desfalcado por conta da data FIFA. É um absurdo. Essa data FIFA é fajuta, mequetrefe. Porque tem jogo só depois dos jogos da seleção. Beleza, os jogadores atuaram ontem. Quem me garante que eles teriam condições, como não tiveram condições de jogar hoje? É um absurdo isso, gente. Não é possível. E o pior, o calendário para o ano que vem está pior ainda. Mas, diante da atuação do Flamengo para o Cuiabá, vamos analisar. Não tem jeito, mesmo com 13 desfalques, nós temos que analisar. Primeiro tempo, eu chamaria o Flamengo de Flamengo arame liso. Posse de bola, atacando, marcando sob pressão, mas o time do Flamengo parece que tem alergia a fazer gol. Alergia, não consegue concluir. Cara,
nos primeiros 10 minutos, o Michael teve 2 oportunidades para finalizar gol e não finalizou. Fica ciscando e não finaliza. Não finaliza. Ayrton Lucas, eu já perdi a paciência com o Ayrton Lucas, eu não consigo mais defender o Ayrton Lucas. Como vem jogando mal o Ayrton Lucas nos últimos meses. E é meses. Tem um bom tempo que eu não vejo uma grande partida do Ayrton Lucas. E vou te falar, um jogador que fez muitas partidas boas exibições num passado recente. Esse esquema que o Felipe Luiz está adotando, de 3 zagueiros, porque o Alexandre está fazendo a função de 3 zagueiros, deixa o Ayrton Lucas como ponta, mas eu não vejo o ideal, sabe? Eu entendo que o Felipe Luiz está buscando soluções no meio das adversidades, no meio dos desfalques. Mas acho que pode mudar, não necessariamente tem que manter isso aí, porque acho que o Ayrton Lucas como ponta. Outro movimento do Felipe Luiz, Matheus Gonçalves, começar no banco de reservas. Não concordei. Acho que o Matheus Gonçalves tinha que ser titular. No lugar de quem? Não sei. Pensa em uma alternativa. Exemplo, para que botar o Ayrton Lucas de ponta esquerda? Bota o Michael na ponta esquerda e o Matheus Gonçalves na ponta direita. E o Bruno Henrique naquela espécie de falso 9. Não deu certo. Não gostei da atuação do Flamengo diante do Cuiabá. Para mim, os jogadores estão no modo férias. Inclusive, o gol que o Flamengo tomou do Derek, o Fabrício Bruno, que tanto bate no peito para dizer que é o jogador mais veloz do futebol brasileiro, perdeu na corrida para o Derek Lacerda do Cuiabá, com todo respeito ao Derek Lacerda. Mas é um jogador comum. E ele fez gol no Flamengo no primeiro turno também. Inclusive, a jogada do Cuiabá foi idêntica à jogada do gol do Internacional em cima do Flamengo. O técnico Felipe Luiz precisa ajustar isso. Agora, repito, gente, não podemos esquecer que ele tinha 13 desfalques. Ele olhou para o banco de reservas e aí entra o dedo do Felipe Luiz. Ele botou o jovem Guilherme, do Sub-20, o meia. E quem fez o gol do empate do Flamengo? O próprio Guilherme. Óbvio, uma confusão na área, beleza, não sei o quê, mas gol é gol. O garoto fez o gol dele e os jogadores comemoraram bastante o gol dele, fico feliz por ele. Gostei do Everton Araújo, fez uma boa partida. Léo Pereira mal, inclusive Léo Pereira tomou um come do Pita, porque o Cuiabá chegou a fazer o segundo gol, mas o gol foi anulado. Mas nesse lance, o atacante paraguai deu um come, deixou o Léo Pereira no chão. Pulgar foi muito bem, gosto demais do futebol do Pulgar. O Wesley, para mim, foi o melhor em campo. Inclusive, o Wesley está com uma jogada que tem dado muito certo. Inclusive, tem sido uma arma do Flamengo. O Wesley pega a bola e vai pelo meio. Ataca pelo meio. Está dando super certo. O Wesley está jogando muita bola. Parabéns ao jovem garoto por ter crescido tanto de produção. E aí, nos minutos finais, quem faz o gol do Flamengo? Matheus Gonçalves. Como eu havia dito, que era o jogador que tinha que começar como titular, o jogador que está se destacando muito, personalidade, enfim. E o Matheus Gonçalves, a gente sabe que o Felipe Luiz gosta bastante. É um garoto que não sente pressão. Você repara só, todo jogo que ele entra parece que, enfim, está em casa. Foi assim desde sempre. Desde a época do Vitor Pereira, quando ele fez aquele gol em cima do Botafogo, vocês vão se recordar quando o Flamengo venceu por 1-0 com o gol dele. É um baita jogador, eu gosto demais dele. E a gente tem que ressaltar a jogada do Michael também no gol do Matheus Gonçalves, que foi importante. E o Michael atuando por onde? Pela ponta esquerda. É simples. Faz o básico, Felipe Luiz. Deixa o Michael na ponta esquerda, Matheus Gonçalves na ponta direita e o Bruno Henrique centralizado. Óbvio, eu falo isso diante do desfalques. Com o Plata de volta, o Gerson de volta, aí a história é outra. Mas, no fim das contas, foi uma vitória... Assim, venceu, mas a gente entende que o Flamengo tem muito a melhorar pensando na próxima temporada. Repito, o Flamengo parece que tem alergia a gol, mas venceu. O que importa nesse caso aí são os 3 pontos. O Palmeiras também venceu o Bahia de virada, importante vitória do Palmeiras. E daqui a pouco o Botafogo encara o Atlético Mineiro lá na Arena Independência, jogo sem torcida por conta daquela punição, aquela confusão toda, e uma punição merecida na final da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Então, comentem a opinião de vocês sobre esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, onde a imprensa aí, né, em geral, repercutiu muito a vitória, onde os crias do Mengão, né,
jogadores da base aí, né, que resolveram esse jogo, porque Matheus Gonçalves, ele vem sempre entrando bem, né, ele parece que não sente o peso, assim como o Vender falou, né, eu também já notado isso, né, ele não tem medo, parte para cima mesmo, chuta de fora da área, cria jogadas, ele é bem habilidoso, né? Acredito que o amadurecimento vai melhorar muito mais, então foi bom ele ter ficado no Flamengo, porque tanto esse ano como o próximo ano ele vai ser fundamental para o Mengão, né, que vai ter também ainda muitas datas FIFA, né, convocações, e aí ele vai ter ainda mais espaço no Flamengo. E outro, né, criado da base é Guilherme, né, que aí chegou, né, no primeiro jogo dele estreia já fez um gol, né, então imagine a emoção do jogador estrear no profissional e fazer um gol tão importante, né, que era um empate ali, e depois o Flamengo virou. Então, com certeza os jogadores vão ficar aí sem dormir essa noite e já pensando já no próximo jogo, que provavelmente talvez seja usado, né? O jogo vai ser um jogo muito complicado, acho que vai ser com Fortaleza, se não me engano. Aí vai ter a volta já de Gabigol, aí veremos se Gabigol vai voltar como titular ou vai ficar ainda no banco ali, né? Visto que o Flamengo tá ganhando sem ele, né? Então, vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela aí no Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.